Olá, então, gratidão pela presença de todos, mais uma vez, a gente juntos, se encontrando. Eu, psicóloga Elisa, Franciele, fisioterapeuta, Charlie, psicóloga, esse trabalho dos grupos de meditação e autoconsciência, vinculados à Secretaria Municipal da Saúde, aqui de Panambi, Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos trazer o tema da respiração consciente. Mas antes da gente iniciar, eu só vou fazer um parênteses, que eu continuo de férias, tá? Continuo de férias da prefeitura, mas estou hoje aqui novamente em caráter voluntário, participando desse trabalho maravilhoso junto com vocês, tá bom? Acho que podemos começar os slides, né, Fran? Muito bem. Então, respiração consciente, né? Como é importante a gente ter a oportunidade de parar e poder conversar um pouco sobre a respiração. Olha só, gente, a respiração faz parte da vida da gente no cotidiano, a gente respira aproximadamente 22 mil vezes por dia. Olha só. E se a gente for parar para pensar na importância da respiração, a gente pode ficar um tempo sem comer, a gente pode ficar um tempo sem ingerir água, mas a gente não pode ficar muito tempo sem respirar. Se a gente ficar sem respirar por muito tempo, né, a gente não vai conseguir, né, se manter vivos. Então, a respiração ela tem uma fundamental importância na nossa vida. Ela é a representação da nossa própria existência, ela é a representação da nossa própria vida. Vamos passando. Então, e o que né? O que seria esse termo? Então, respiração consciente consiste em dar atenção e foco à própria respiração, fazendo dela um exercício de atenção plena. Então, o que é a atenção plena? Que a gente já vem, né, para quem está acompanhando o nosso trabalho já há algum tempo, não é a primeira vez que a gente fala, né, da atenção plena, do mindfulness. A atenção plena é justamente a gente poder parar e se situar daquilo que a gente está fazendo naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou comendo, eu estou comendo. Eu vou me concentrar no talher que leva o alimento até a minha boca. Eu vou me concentrar no sabor desse alimento. Eu vou parar e talvez tentar sentir a absorção da nutrição desse alimento no meu organismo. E da mesma forma, a respiração pode ser um exercício de atenção plena. Eu parar, e nessa respiração que é tão automática no meu cotidiano, eu poder parar e focar. Eu poder parar e observar esse exercício, esse movimento do ar que entra, do ar que sai do meu organismo, deste ar que representa a minha própria vida, que representa a minha própria condição de existência. Vamos passando os slides. Então, a respiração consciente pode ser pensada, sim, como uma arte, pois ela não reflete somente, né, uma condição para a saúde física, bem como para o próprio bem-estar físico, emocional e espiritual do indivíduo. Então, assim, nós somos seres que têm um propósito de integração, né? Nós temos um corpo físico, nós temos uma mente, uma consciência, nós temos uma dimensão para além, espiritual, e às vezes parece que tudo isso está meio separado. E no momento em que você passa a fazer um exercício de respiração consciente,
você consegue sentir uma maior integração dessas diferentes partes que nos compõem. Então, a respiração consciente pode também ser pensada dessa forma como uma arte. Vamos seguindo. Concentrar a atenção na própria respiração. Então, um exercício de atenção plena, que é você parar, sentir o ar que entra, observar o ar que sai, e com isso, dentro dessa busca de uma integração, conseguir fazer uma apreensão, uma compreensão de si mesmo mais profundo, uma compreensão da nossa maior essência, enquanto seres integrados entre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional e a nossa dimensão de espiritualidade, certo? E vale destacar também, falando nessa respiração consciente, e a gente fala muito disso aqui, né, com vocês nos grupos, que a gente, sempre quando a gente vai fazer o movimento da respiração, seja no exercício de respiração consciente ou dentro da meditação, que quando a gente inspira, a barriguinha, o diafragma, ele infla. E quando a gente expira, o diafragma, a barriga entra. Diafragma que a gente vai sentindo esse movimento do ar que entra e do ar que sai. Então, é a respiração diafragmática a adequada, a correta, tanto para os exercícios de respiração consciente, quanto para a própria meditação. Vamos seguindo, então. Olha só que interessante. E aí tem a imagem dos estados mentais do corpo. A respiração consciente, ela nos permite enxergar as interconexões entre a mente e o corpo e nos liberta de estados mentais negativos e reativos. Né? Mas como que é isso? Justamente o que eu estava falando até então, que na realidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vai vivendo a vida da gente, muitas vezes, sem se dar conta da dimensão de seres integrais, da integralidade que nos move. Então, quando eu começo a trabalhar o exercício da respiração, a minha percepção, ela vai mudando, ela vai se trabalhando. Eu vou começando a sentir, através da respiração, a interconexão, né? A ligação entre a mente, o corpo, a dimensão espiritual, tudo que parece às vezes meio solto, começa a se integrar e começa a desenvolver dentro da gente o desenvolvimento de uma maior consciência, consciência de quem eu sou, consciência das minhas qualidades, consciência daquilo que eu tenho que melhorar. Não deixa de ser também um exercício de inteligência emocional que a gente está fazendo, né, com a agenda. E ao invés de a gente responder, às vezes, né, aos estímulos externos que acontecem no ambiente, de a gente responder de uma forma tão automática, tão reativa, se eu me incomodo com alguma coisa, eu já respondo, ou eu fico brava, irritada. No momento que eu faço esse trabalho de respiração consciente, em que eu faço esse trabalho de busca da integração do meu ser, de integração da minha consciência, corpo, mente, espírito, ao invés de eu reagir, de eu ser tão reativa às situações, eu posso começar a desenvolver dentro de mim formas de responder talvez mais elaboradas, com mais resiliência, com mais sabedoria. Não aquela coisa, eu respondo, me incomodei, eu devolvo. Não aquela coisa automática que as pessoas muitas vezes estão acostumadas, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Eu consigo me trabalhar internamente para lidar e responder de uma forma mais tranquila,
tranquila, mais elaborada com as situações adversas que acontecem no nosso cotidiano. E observe uma coisa nessa imagem, né? Que coisa interessante, a gente não vai entrar dentro, né, esmiuçar, né, hoje muito cada um desses sentimentos e das reações que despertam no corpo, mas gostaria muito que vocês observassem ali no centro o que acontece do efeito do mental, do emocional no corpo, energeticamente, né, na sua energia. Olha a felicidade, como ela demonstra no corpo cores, tons de um calor de vida, assim, de um calor, de uma intensidade de energia positiva. Se a gente for comparar, por exemplo, com a tristeza, olha só como é mais apático, apagado, é preto, é um azul, são cores mais frias. Parece que aquele calor pela vida, aquele calor de vida, né? Que, por exemplo, aqui na foto da felicidade, a gente percebe, né, tão bem. Vamos seguindo. E também não podemos deixar de falar mais, de uma forma mais pontual, dos benefícios da respiração consciente. Então, além de proporcionar isso que a gente estava falando até agora, de uma integração do ser, de uma integração da nossa própria consciência, a respiração consciente, né, a respiração, ela trabalha diversos músculos no nosso corpo, né? Diafragma, abdômen, intercostais, enfim. No dia a dia, com o estresse da vida diária, muitas vezes esses mesmos músculos se tensionam. Eles causam dor, desconforto. E no momento que você daqui a pouco deita, você deita na cama, deita no chão e simplesmente passa a observar a respiração. O ar que entra, o ar que sai, você vai distensionando todos esses músculos e também aliviando as dores e o mal-estar, né, que vem disso. Inspirar e expirar de forma consciente alivia sentimentos de tristeza, incompreensão, medo e ansiedade. Claro, porque você vai se conhecendo na sua integralidade e vai lidando melhor com esses sentimentos, que também fazem parte da vida da gente. A gente fica triste às vezes, mas a gente não pode ficar mergulhado dentro disso. E a respiração consciente, ela ajuda a nos encontrarmos novamente, mesmo diante das situações adversas. E, por último, aquilo que a gente está falando, a respiração consciente permite uma sensação de integração do indivíduo, né? Eu sou um corpo que está aqui presente nesse plano físico, mas eu sou uma mente, uma consciência, um emocional e também uma dimensão espiritual conectada a algo muito maior, conectada aos meus pares também. Ok? Acho que vamos seguir aí com a colega, né, Fran? Vamos lá. Bom, então, para complementar o que a Elisa já nos trouxe tão bem, deixa eu só organizar a imagem aqui para gente. Assim. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, aprendendo a mexer. Para complementar o que a Elisa já nos trouxe, né, mostrando o quanto a nossa respiração é benéfica, não só para o nosso físico, mas para o nosso mental, para o nosso emocional, para o nosso espiritual, eu quis trazer um estudo. Na verdade, foram vários anos de estudo sobre coerência cardíaca. E vocês vão entender o porquê que eu trago a coerência cardíaca quando a gente está falando de respiração, conforme eu for explicando, tá? Então, primeiro, o que é uma coerência cardíaca? Quando eu falo em coerência cardíaca, isso quer dizer que eu tenho uma frequência respiratória, uma frequência cardíaca e uma pressão arterial harmônicas, sincronizadas. Tá? Esses três sistemas no nosso corpo, eles estão em harmonia naquele momento. E seria naquela fotinho que eu coloquei ali mais abaixo, aquela segunda metade da onda, onde a onda se mostra ali da nossa frequência cardíaca, como se fosse um eletrocardiograma, tá?
é uma onda harmoniosa, né? Estão vendo? Já na primeira parte da onda ali é um caos. O eletrocardiograma, a tua frequência está caótica. Então, esse é o estado de coerência cardíaca. E o que que isso representa? Isso representa que eu vou ter efeitos positivos tanto no meu sistema endócrino, então eu vou ter hormônios da felicidade, hormônios da saúde, né, agindo em mim quando eu estou em coerência, e vou ter também efeitos na parte neuroimunológica também do meu corpo. Então a minha defesa vai estar bem alta. E além dessa parte física, a coerência cardíaca, ela nos traz também efeitos profundos, né, psíquicos, que são que nos proporcionam um estado de equilíbrio. E quando eu estou nesse estado de equilíbrio, o que eu faço? Eu consigo gerenciar melhor o estresse, não que as situações que poderiam ser o estresse não existam, mas eu consigo gerenciar melhor. E ainda, olha que interessante, quando eu estou nesse estado, eu consigo acessar uma sabedoria que eu não estou tão acostumada, a maioria das pessoas não estão tão acostumadas a acessar com frequência, que é a intuição e é o nosso raciocínio mais abstrato, aquelas percepções mais sutis, né? Aquelas ideias novas que surgem. Então, é um estado de integração do ser, estado de integração. Então, quando a gente está nesse estado de coerência. Quando que eu sei que eu estou em coerência? Quando eu sinto bem-estar, quando eu sinto prazer, quando eu sinto gratidão, independente das situações da vida, eu sinto gratidão por elas, eu estou em coerência, eu estou naquela segunda metade da onda que vocês estão vendo ali. Quando que eu não estou em coerência? Quando que eu estou em caos, né? Quando eu estou produzindo aqueles hormônios que não são positivos para mim. Bom, quando eu estou sentindo medo, quando eu estou sentindo ansiedade e estresse. Se eu estou nesse ponto, assim, eu estou nesse estado, eu estou produzindo, então, um caos e não a coerência cardíaca. Daí a gente pode se perguntar, bom, mas então, se eu quero viver essa saúde física, se eu quero viver essa saúde mental, emocional, espiritual, essa integração do ser, a minha intuição, eu quero tudo isso para mim. O que eu vou fazer? Será que eu preciso eliminar externamente as situações estressoras? Ou externamente preciso eliminar o que me causa ansiedade? Então eu vou ter que mudar de trabalho, quem sabe? Eu vou ter que mudar de família, de cidade? O que eu faço? Vou ter que mudar tudo. Será? Aí que os especialistas ali, né, nessa coerência cardíaca, eles nos falam que não. Que na verdade a gente não muda nada externamente. A gente muda de dentro, que a gente fala tanto, né? A gente muda de dentro para fora. Então, eu mudo minha percepção, eu mudo minha coerência aqui com a técnica que eu vou falar para vocês. Eu mudo também o externo, porque a minha reação não vai ser mais uma reação, vai ser uma resposta, né? Vamos falar dessa forma. Vai ser uma resposta. Vai ser diferente. Então, a técnica que eles nos passam, que é a mais fácil, a mais simples para a gente treinar nossa coerência no nosso dia a dia, é trazer a consciência para nossa respiração. Simples assim. Trazer consciência para sua respiração. Você deixar o teu mental um tanto de lado, as tuas preocupações, e você trazer a tua consciência para o movimento, para a percepção da respiração. E você vai fazendo uma respiração mais profunda, mais calma. E a dica que eles dão, centrem essa percepção da respiração na região do coração, na região do peito. Então, vocês vão respirar, né, de olhinhos fechados, relaxa o corpo, respira profundamente, com prazer, e sinta essa respiração acontecer no coração. E no final, assim, quando você está já mais relaxado, traz uma imagem de gratidão, uma imagem que te traga gratidão, que vier da tua mente, e curte essa imagem. Que treinar isso, fazer esse exercício no teu dia a dia,
te proporciona você viver cada vez mais nessa coerência e ter essa integração do ser, tá? E só uma ideia assim que eu acho interessante de trazer, essa frase que eu gostei bastante, não sei o autor, mas que o homem é um universo em miniatura. Ou seja, nós somos um microcosmo dentro de um macrocosmo. Então, somos feitos, quem já ouviu isso? Somos feitos à imagem e semelhança, não é? Então, somos esse microcosmo. E a nossa respiração, ela representa muito isso que eu estou falando, por quê? Porque ela respeita, da mesma forma, as leis universais, né? Então, o universo, ele segue leis, ele tem uma harmonia, né? Uma fluidez, tem uma inteligência. E a nossa respiração, da mesma forma, segue essas mesmas leis. Tanto que o movimento do universo é de expansão e retração. Isso, dentre as leis universais, se chama lei do ritmo. Tudo tem um fluxo e um refluxo. As marés, por exemplo. Percebam, está tudo integrado. Então, a nossa respiração, da mesma forma, segue essa mesma lei. E também, a gente pode pensar o seguinte, que quando a gente vai lendo sobre espiritualidade, a gente sabe que existe uma fonte criadora, né? De onde tudo provém. Então, tudo provém, tudo que existe a partir dessa fonte, que a gente não sabe com o nosso grau de consciência definir o que é, né? Mas tudo emerge dela. E a gente vai, todas as representações, tudo que existe, vai se afastando dessa fonte e esquecendo de quem é, vivenciando, experienciando. E chega a um determinado ponto que tem um retorno, que a gente vai mudar a nossa consciência, que a gente vai aumentar a nossa energia, que a gente vai se transformar, que a gente vai retornar. O retorno à casa do Pai. Alguém já ouviu isso? Vamos pensar assim. E a nossa respiração como é? Eu elimino um ar cheio de CO2. Esse ar vai ser transformado, purificado, né? Pelo processo que a gente conhece, de fotossíntese, né, das plantas, e daí o que vai acontecer? Ele vai retornar rico novamente em oxigênio. E nós vamos inspirar, vamos respirá-lo novamente. Percebam que a gente pode fazer de comparação, né, nosso microcosmo para o macrocosmo. Então, era esse o recadinho que eu queria deixar. E, Charlie, fica à vontade em continuar. Muito bem. Eu lembrei que nos encontros presenciais do grupo nós falamos em algum momento sobre a respiração e quando a gente escolheu, né, esse assunto, esse tema, me veio assim essa pergunta: poxa, mas uma coisa tão óbvia, né, essa visão que a gente tem do Ocidente, né, de que algumas coisas parecem óbvias, mas, poxa, olha quanta coisa legal, quanta informação sobre respiração, que assim como eu acredito que vocês do grupo nunca tinham parado para pensar ou para olhar desse jeito. E é sobre isso que eu vou falar um pouco. Eu coloquei a capa desse livro, que é do autor Eugen Hergel, não sei se eu falei certo o nome dele, mas ele conta a experiência que ele teve numa imersão de 5 anos que ele fez no Japão, ele e a esposa dele, e ele foi com essa visão ocidental, né, que é essa visão que a gente tem de objetividade, de querer tudo numa velocidade frenética, rápida, e ele foi com o intuito de praticar, aprender uma arte, que é o arco e flecha, né, praticar o tiro em arco e flecha, que é uma arte zen budista. E é tão interessante a percepção que ele traz, porque é muito da lógica como a gente funciona assim no Ocidente, de não se atentar para coisas simples, óbvias. E aí, em todo o livro dele, em toda a fala dele, ele vai relatando a experiência.
E no final ele chega à conclusão de que todo o processo, assim, todo o aprendizado que ele teve com o mestre dele, se centralizou na respiração, que o objetivo, né, dessa prática, que é acertar o alvo, né, com a flecha, ele passa a ser uma mera consequência de todo um equilíbrio entre as três instâncias, né, corpo, espírito e mente, proporcionado pela respiração. Então, achei muito interessante, assim, logo que a gente escolheu o tema, eu lembrei desse livro e pensei em comentar com vocês. E o ar é isso, né? É o elemento de comunicação com tudo que existe, com tu, com o universo. E como a Fran vinha dizendo, tudo respira, tudo à nossa volta segue esse movimento de dar e de receber, né? O próprio universo faz esse movimento, ali fala da meia-noite ao meio-dia e do meio-dia à meia-noite. E eu li uma escrita ali que falava da representação desse processo da respiração, né? De inspirar e expirar, como dar e receber. E aí eu destaquei ali que a gente é mais feliz ofertando do que recebendo. Então, uma dica importante, né? Seria a gente gastar mais tempo expirando, colocando o ar para fora, do que inspirando. Além de todos os benefícios que traz, é um processo assim que a gente faz de expirar, de colocar para fora, de uma limpeza mesmo, de como se a gente estivesse com esse movimento se purificando. E aí o próximo slide, ele fala, né, dos benefícios, que já foi falado um pouco, mas do que promove, né, a respiração correta. Quanto mais consciência a gente consegue desenvolver nesse sentido. Promove a agilidade do corpo, a vigilância do espírito, o equilíbrio da psique. E ele aumenta, essa parte que eu achei mais interessante, ele aumenta a capacidade do hemisfério direito do nosso cérebro, que está ligado à nossa criatividade, ao desenvolvimento da nossa fantasia. E como isso foge um pouco da lógica, né, ocidental, de novo, que a gente passa, a lógica da sociedade é que a gente passa a ser mais valorizado pelo nosso intelectual, né, e não tanto pelo nosso, pelas competências do nosso hemisfério direito. Então, a respiração, ela nos auxilia nisso também, em desenvolver a nossa criatividade. E ali eu coloquei, então, essa imagem para trazer essa reflexão mesmo, de não apenas com a respiração, mas a cultura oriental, ela traz uma visão diferente, assim, sobre várias questões como a vida, a morte. Eles têm uma leitura da morte, por exemplo, totalmente diferente do que a gente, de como a gente vive a morte no Ocidente, por exemplo. Então, falando da respiração, me veio muito isso, assim, do quanto o óbvio precisa ser dito também. Então, achei interessante dividir isso com vocês e pensar, né, que a transformação que a gente tanto quer no mundo, né, às vezes, ela passa pelo processo da meditação, pelo processo da nossa autoconsciência. Então, eu acredito e aposto muito nesse trabalho que a gente está fazendo, porque ele é um movimento social, é um movimento social, político. Se a gente quer a transformação no mundo, a gente precisa se atentar e valorizar essas questões que trabalham a nossa autoconsciência, o nosso desenvolvimento pessoal, porque é aí que o poder da transformação acontece. Me despeço aqui com a minha fala, para encerrar a gravação. E seguimos com o grupo. Abraço.